Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do site do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E hoje eu vou responder a uma dúvida que eu recebo de diversos alunos, que é: professor, em prova discursiva de concurso, a rasura tira ponto? Pois bem, mas antes de trazer a resposta, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito de redação, de discursiva, já deixa no comentário aí, porque aí você pode direcionar os assuntos que eu vou tratar nos próximos vídeos que a gente vai publicar aqui no Você Concursado. E é bom que vão ser temas relacionados a dúvidas ou a assuntos do seu interesse, beleza? Então, se inscreva aí no canal, deixa seu comentário, deixa seu curtida, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, publicando esses vídeos, beleza? Agora, quanto à rasura em si, pode ou não pode fazer rasura em prova discursiva de concurso? E essa dúvida ela é importante porque ao longo da nossa vida de estudo, a gente recebe informações de diversos lugares, algumas informações são corretas, outras informações são fake news. Às vezes vai da cabeça de um professor, né? No meu ensino médio, por exemplo, eu tive 2 professores de português. E a forma que cada um corrigia era diferente. Um penalizava a rasura e o outro não. O outro não penalizava, mas indicava uma forma específica de fazer a rasura, né? Então você meio que se adaptava ali ao estilo do professor. Agora, o que acontece em concurso? Em concurso público, a gente não tem necessariamente ali uma orientação das bancas a respeito desse aspecto de rasura específico, né? Então fica muito no ar, a gente tem que ir muito pela cabeça do cursinho, muito pelo conhecimento que a gente já tem e às vezes acaba perdendo pontos por conta da rasura. Então, para a gente poder resolver de uma vez por todas, eu trouxe aqui uma regra de rasura que foi inserido nesse documento aqui, que é a prova de redação do PAS, critério de avaliação que foi liberado aí pela banca CESP, né? Que é um dos poucos documentos oficiais a respeito de como rasurar a prova discursiva. Então a gente vai adotar esse parâmetro para poder, de fato, resolver esse problema no dia da prova. Então, Bruno, pode rasurar a redação? A resposta é sim, você pode rasurar a redação, tá? O fato de você rasurar a redação não vai fazer você perder pontos. E isso por quê? Porque a própria banca entende que existe uma série de fatores que faz com que você possa cometer a rasura, a pressão do dia da prova, o tempo que você tem para resolver, né? Às vezes ali até o cansaço, você já fez a prova objetiva, já fez um rascunho, agora você está indo para a folha de resposta, então pode ser que aconteça que você realmente, de fato, rasure a sua redação. E as bancas entendem isso e não tiram pontos. Porém, há uma forma correta para você fazer essa rasura, né? Mas antes de falar qual é a forma correta, eu vou trazer para você qual é a forma errada, tá? Então, como você não deve rasurar a sua redação? Eu trouxe aqui um exemplo de um trecho aí numa folha de resposta para você saber o que você não deve fazer. Primeiro, você não deve inserir a palavra dessa forma aqui. Então, se você esqueceu uma palavra, o ideal é que você risque, né, a palavra da frente e depois preencha o texto completo sem fazer esse tipo de inserção aqui em cima, beleza? A outra forma que você não deve rasurar é riscar a palavra e escrever a palavra correta em cima, tá ok? Isso aqui é considerado uma rasura errada e isso aqui pode sim vir a tirar pontos, né, de gramática na sua redação de concurso. E, por fim, uma outra forma que você não deve rasurar é colocando parênteses. Muita gente escreve a palavra errada, aí coloca um parêntese e escreve a palavra correta na frente. Não faça isso. Parêntese tem outra função, tá ok? Então, e ainda tem um quarto caso, que é o quê? A pessoa coloca parêntese e ainda passa um traço, né? Então isso também tá errado. Eu já vi muita gente em prova fazendo o seguinte também, quando se trata de rasura. Ele vem aqui, escreve uma palavra errada, vamos supor que essa palavra aqui esteja errada, aí ele faz assim, ó. Tá vendo? Rabisca a palavra inteira. Gente, isso aqui deixa o texto horrível, a apresentação fica horrível e também não é a forma correta de se rasurar uma
prova de concurso, beleza? Então, você viu aí 5 casos em que você não deve fazer, tá, Bruno? Eu aprendi o que não deve ser feito. Então, o que deve ser feito, né, na hora de você rasurar a sua prova? Então, a banca orienta, né, naquele documento que eu apresentei para vocês, ela orienta que a rasura deve acontecer da seguinte forma, ó. Quando o candidato estiver fazendo a prova e errar, né, a ortografia de uma palavra, ele deve simplesmente passar um traço, tá vendo? Na palavra errada e escrever a palavra correta na frente. É só isso, é só um traço. Veja que não é um rabisco, é só um traço em cima da palavra e escreve a palavra na frente. Beleza? Então essa é a forma correta de se rasurar. Agora, você que já está estudando para concurso há um tempo, que já fez algumas provas, você vai me dizer o seguinte: Bruno, mas e se eu perceber o meu erro, né, depois que eu já tiver finalizado a minha folha de resposta, né? Então, você já terminou ali, já escreveu tudo, aí você vai fazer uma outra leitura da sua redação e você percebe que cometeu um erro, né? Então, tem 2 casos, tá? No primeiro caso, você cometeu um erro de ortografia da palavra. Então, você viu que a palavra você escreveu de forma errada, né? Então, nesse caso, não dá mais para passar um risco e escrever a palavra na frente. Por quê? Porque você já terminou sua folha de resposta. Então, nesse caso, o que você deve fazer? Bom, nesse caso, você vai ter que avaliar se vale a pena correr o risco de inserir uma rasura para corrigir aquela palavra, né? Porque uma coisa é você perder ponto de ortografia porque você escreveu a palavra errada. Outra coisa é você perder ponto de ortografia porque rasurou. Então, considerando que você ficará, ó, isso aqui é estratégia de prova, né? Você já está numa situação em que você tem que avaliar ali qual é o menos pior, né? Porque já passou, você já fez o erro, mas qual é o menos pior? Nesse caso, tá? Eu aconselho que você faça o quê? Utilize isso aqui, ó. Tá? Se você escreveu uma palavra errada, já terminou sua prova, não tem mais como voltar, eu aconselho que você passe realmente um traço na palavra que você errou e escreva a palavra correta em cima. Mas, Bruno, isso é rasura. Pois bem, é melhor você correr o risco de perder ponto em rasura do que você correr o risco de perder ponto na escrita de uma palavra de forma indevida. Por quê? Porque o examinador pode pensar o seguinte: poxa, o candidato escreveu errado aqui, ele nem sabe escrever essa palavra, né? Agora, se for a rasura, ele vai falar assim: o candidato rasurou, mas pelo menos ele sabe a escrita correta da palavra. Então você passa uma mensagem para o examinador de que você conhece a forma correta de se escrever determinada palavra, tá? Então, nessa situação, o aconselhável é que você cometa uma rasura, mas deixe claro para o examinador que você conhece a escrita correta, beleza? Agora, um segundo erro que acontece é que você terminou sua folha de respostas, né? Você já terminou de preencher tudo, e aí você percebe que faltou uma palavra no seu texto, né? E aí, quando falta uma palavra, você não tem mais espaço para poder inserir. Então, a única forma de inserir a palavra seria dessa forma aqui, né? Que seria puxar como se fosse uma gaivota aí, um positivo, e escrever a palavra aqui em cima, tá? Quando você deve fazer isso? Você deve fazer isso apenas... Ó, presta bem atenção aqui. Você deve fazer isso apenas nos casos em que a palavra que você esqueceu de inserir é essencial para a compreensão do texto, tá? E para o sentido do texto, né? Se não for essencial, se a pessoa consegue ali presumir, é melhor você nem colocar rasura, porque pode ser que a banca examinadora passe sem nem perceber aquele erro ali, né? Se você coloca rasura, você vai destacar e vai dar uma margem para que ele possa tirar ponto de ortografia. Agora, se a palavra for essencial, vou até dar um exemplo aqui. Suponha o seguinte, que o correto é dizer que o candidato, nesse caso aqui, vamos analisar esse segundo caso aqui. O correto, vamos supor que ao transcrever seu texto, o candidato não deve proceder conforme orientação. O correto é não deve proceder. Só que eu esqueci de colocar um não aqui. E se eu não coloco não, fica o candidato deve proceder conforme orientação, ou seja... muda totalmente o sentido do meu texto. Então, nesse caso, o não é uma palavra essencial. Então, o que eu vou fazer? O candidato não deve proceder conforme a orientação. Bruno, é uma rasura? Sim, é uma rasura.
beleza? Você pode perder pontos de ortografia, mas é melhor você perder pontos de ortografia do que perder pontos em conteúdo, né, desenvolvimento, porque você está trazendo uma resposta que é exatamente o contrário da resposta correta, beleza? Espero que tenha esclarecido essa questão para você de como rasurar. Então, você pode rasurar? Pode, beleza? Como deve rasurar? Passando um traço em cima da palavra, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui pelo meu e-mail, pelo Instagram ou por qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.